Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, sejam todos muito bem-vindos aqui no canal Ponto de Partida. Chegamos na nossa lição de número 11 da revista Betel Dominical e da editora Betel. Hoje iremos falar sobre um assunto muito importante. Iremos comentar aqui sobre a vida, a história, o empenho de algumas mulheres que atuaram bem próximo, que estiveram muito presentes durante todo o ministério do Senhor Jesus. Algumas atuando diretamente como discípulo, outras ofertando recursos, provendo recursos para suprir a necessidade, outras ofertando ao Senhor Jesus. Então nós iremos falar sobre algumas mulheres que atuaram diretamente no ministério do Senhor Jesus enquanto ele esteve aqui na terra. Eu quero agradecer a todos que nos acompanham aqui na nossa pré-aula semanalmente. Quero citar a nossa igreja em Pirituba. Estamos aqui na rua Jurubim, número 28. E domingo agora, às 9 horas da manhã, teremos a nossa escola bíblica dominical. Às 8h30, um café abençoado para receber você e a sua família. Você é muito bem-vindo. Quero agradecer também aos nossos irmãos das nossas igrejas. Quero citar aqui Jardim Rosinha, Itaberaba, Sol Nascente, Jardim Nardini, os irmãos de outras cidades, de outros estados, também daqui da Grande São Paulo, que nos acompanham. Que o Senhor Jesus continue lhes abençoando. Como de costume, curva sua cabeça e vamos falar com o nosso Pai. Pai, obrigado pela oportunidade que o Senhor nos concede e eu peço que o Teu Santo Espírito venha nos ensinar aquilo que precisamos aprender. É o que eu te peço e te agradeço em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Vamos lá, meus irmãos, lição de número 11, a participação das mulheres no ministério do Senhor Jesus. Texto áureo: Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes, e Susana, e muitas outras que serviam com suas fazendas. Lucas 8:3. Já logo no texto áureo nós começamos com Susana e com Joana, duas mulheres que atuaram diretamente no ministério do Senhor Jesus, ofertando recursos para que suprisse a necessidade durante o ministério. Nós sabemos que as mulheres nessa época não tinham uma voz muito ativa na sociedade. Elas eram vistas em segundo plano. E é claro que Deus poderia usar quem Ele quisesse e de uma forma ou de outra o recurso para o ministério, para que cumprisse o ministério do Senhor Jesus, iria chegar. Mas Deus usa duas mulheres, talvez já para ensinar os próprios discípulos que estavam no início da caminhada, tirar a ideia do preconceito, entender que aos olhos do nosso Pai nós somos todos iguais. Talvez para quebrar um pouco esse jugo, Ele chama duas mulheres para estar financiando, suprindo a necessidade na área financeira do ministério do Senhor Jesus e de seus discípulos durante toda a caminhada aqui. Verdade aplicada, o Senhor chama mulheres e homens a quem capacita com o poder do Espírito Santo e usa na grande obra de evangelização e edificação da igreja. O Senhor Deus chama quem Ele quer, na hora que Ele quer. Existem alguns departamentos que em um certo período ou algumas atividades dentro do reino, não vou falar apenas da igreja, dentro do reino, existem períodos que precisa de um homem atuando, existem períodos que precisa de uma mulher atuando. E aquele que reina, aquele que dirige a obra, sabe o momento certo de usar cada ferramenta. Nós vemos as mulheres atuando diretamente com muito louvor na área de missões, na área de assistência social, de evangelização. As mulheres têm esse empenho e quando se juntas a obra realmente acontece e a obra realmente sai. Então, louvado seja Deus pela vida das nossas irmãs, que quando entende o chamado de Cristo em sua vida, não mede esforço, não mede problema, não mede dificuldade, mas se enche do poder de Deus e vai realizar aquilo que foi confiado em suas mãos. Texto de referência: Mateus capítulo 26, versos 6 e 7, Lucas capítulo 8, verso 2 e 3. Tópico número 1, as mulheres no ministério de Jesus. 1.1, o papel das mulheres no ministério de Jesus. Nós sabemos que Lucas
é um dos evangelistas que, na verdade, o evangelista que mais cita o nome de algumas mulheres que estiveram presentes ali, ativas, durante o ministério do Senhor Jesus. É claro que Lucas não foi um discípulo direto chamado Jesus. Lucas era um discípulo de Paulo. Inclusive, Lucas, Paulo ia ditando, enquanto estava preso, ia ditando as cartas e Lucas ia escrevendo. A carta a Timóteo foi ditada por Paulo e escrita por Lucas enquanto Paulo estava preso. Então, talvez pelo fato de Lucas ter, assim, já ser um médico, né, já ter a mente um pouco mais aberta, ele incluiu tantas mulheres. E eu volto a repetir, tendo em vista que nesse período o preconceito em relação às mulheres era muito forte, as mulheres não tinham uma voz ativa. E é claro que não foram apenas essas mulheres que estão escritas na revista e que nós vemos na Bíblia. O próprio apóstolo João, ele diz que se nós fôssemos escrever tudo aquilo que Jesus havia feito, não caberia nos livros. Então, não foram só essas mulheres que atuaram. Se você for pesquisar a respeito da tradição oral dentro do judaísmo, vai encontrar mais mulheres falando, mais pessoas falando sobre as mulheres que atuaram durante o ministério do Senhor Jesus. Mas eu quero lhe encorajar a não ficar pesquisando muito, apenas se atentar àquilo que a Bíblia diz, o que estão nos evangelhos e o que a revista está falando. Que talvez você vai cavar muito, e quem cava muito, ao invés de achar o solo, antes acha um monte de lama. Então, ao invés de trazer edificação, acaba trazendo muito conteúdo que é irrelevante. Então, eu aconselho os professores a ficar atento apenas ao que a lição diz. O Evangelho de Lucas, como eu citei, fala de muitas mulheres. Aqui eu vou dar exemplo de algumas. Fala sobre Maria, mãe de Jesus, Isabel, mãe de João, o Batista, Ana, profetisa, a sogra de Pedro, a viúva de Naim, a mulher que ungiu os pés de Jesus, Joana, a mulher de Cusa, ele era um procurador de Herodes, né, na época do rei Herodes. A viúva de Naim, a mulher que ungiu os pés de Jesus, a mulher do fluxo de sangue, a filha de Jairo, Marta e Maria de Betânia, a mulher paralítica, Maria Madalena, ou seja, fala sobre muitas mulheres que atuaram diretamente durante o evangelho do Senhor Jesus. 1.2, servir é um ato de gratidão. Algumas mulheres que serviam ao ministério de Jesus tinham sido libertas de espíritos malignos e curadas de enfermidade. Talvez por gratidão elas passaram a servir a Jesus. Então nós vemos algumas mulheres, tais como Maria Madalena. Maria Madalena tinha, se não me falha a memória, 7 espíritos que saiu dela quando o Senhor Jesus a curou. E ela a libertou e curou e trouxe ela para ser um discípulo direto, ali estar próximo do Senhor Jesus. Então nós vemos as mulheres atuando durante o ministério com muita sensação de gratidão. E aqui, com esse sentimento de gratidão, e aqui nós entramos na nossa revista, na lição desse trimestre. Mordomia é você servir por gratidão. A revista está falando muito sobre mordomia, mas você contribuir na área das finanças. Mas mordomia cristã não é só isso. Mordomia não é só você ofertar, não é só você ofertar recursos, mas mordomia é o servir em gratidão, sem querer nenhuma moeda de troca. 1.3, a relevância das mulheres no ministério de Jesus. Maria Madalena, Joana, Susana e outras mulheres seguiam a Jesus participando ativamente do seu ministério. Participando ali, ativa no seu ministério terreno. Enquanto o mestre e seus discípulos se dedicavam à pregação do evangelho, aquelas valorosas mulheres lhe forneciam apoio, inclusive material e financeiro. Lucas 8, 1, 3. Então aqui é o que nós já falamos sobre Joana, sobre Susana, que ajudavam muito o ministério do Senhor Jesus na área das finanças. Tópico número 2. Jesus e as mulheres. 2.1. Nos passos de Jesus, Joana serviu a Jesus com os seus bens, Lucas 8:3. Ela fazia parte da elite do primeiro século, pois era esposa de Cusa, um dos oficiais de Herodes Antipas, governador da Galileia. Provavelmente Susana estava junto com as mulheres que foram ao túmulo de Jesus, tendo testemunhado
aos outros discípulos, juntamente com Maria e Madalena. A Bíblia fala sobre Maria e Madalena, mas possivelmente Susana também estava junto. E eu volto a dizer, é por causa do preconceito que existia na época em relação às mulheres. Por isso que, e até também depois, a Igreja Católica, quando ela, lá no ano 300, né, quando começou a fazer a Bíblia, quando Constantino entrou e colocou o cristianismo como a religião principal do império, nesse momento as mulheres não tinham tanta voz ativa, por isso que elas foram tiradas de muitas coisas que tinha. E eu volto a dizer, se você for lá para a tradição oral no judaísmo, as histórias que eles contam, essa é uma tradição judaica, o povo judeu gosta muito de história. Se você for para a tradição oral, você vai encontrar diversas mulheres que tiveram papéis muito ligadas, muito ativas durante o ministério do Senhor Jesus. 2.2, Marta, a hospitaleira. Marta, irmã de Lázaro e de Maria, é um exemplo de crente que oferece o que tem de mais valioso a Jesus. Em relação a Marta e Maria, Marta e Maria, aquela que servia, né, quando Jesus chegou ali na casa de Lázaro, Marta foi e serviu ao Senhor Jesus. Nós temos que entender também que existe a linguagem de amor. Cada pessoa tem uma linguagem de amor. Embora o Senhor Jesus fale assim, Marta, para de trabalhar, Marta, não precisa você ficar trabalhando. Maria escolheu o melhor, que é vir aqui e ouvir o que eu tenho dizendo. Porque isso era o motivo que Jesus veio. Jesus não estava se importando com a limpeza, se importando com o servir, não. Jesus veio para ministrar a palavra, para trazer cura. Mas a linguagem de amor de Marta era o trabalho. Enquanto Maria estava ali sentada, Marta estava trabalhando, mas não que Marta não estava se importando com o que Jesus estava dizendo. A linguagem de amor de Marta era oferecer o melhor, querendo que Jesus estivesse amparado, com uma boa hospitalidade, porque essa era a linguagem de amor. Então, cada pessoa tem uma linguagem de amor. Algumas têm dificuldade para verbalizar a palavra ou a frase eu te amo, mas demonstram o amor através de serviço, através de atitudes. Então, porque essa é a linguagem de amor. Outras não demonstram com trabalho, não demonstram com atitudes, mas demonstram com palavras. Tem essa facilidade. Então, cada pessoa tem um tipo de linguagem de amor diferente. No caso de Marta, a linguagem de amor dela era o servir. Por isso que ela estava preparando ali o ambiente para que Jesus tivesse uma boa hospitalidade, se sentisse bem aonde ele estava. 2.3, Maria agradecida. Maria de Betânia, irmã de Lázaro, usou um frasco cheio de um perfume muito caro, feito de nardo puro, para ungir os pés de Jesus. Logo após que Jesus ressuscitou Lázaro, sua irmã Maria vem e despeja ali um nardo. O nardo era uma fragrância que vinha da Índia, e Judas avaliou ali aquele nardo quando ela quando ela derramou aos pés de Jesus e Judas falou que era um desperdício. Judas avaliou aproximadamente em 300 moedas de prata. 300 moedas de prata valia aquele nardo que Maria ofertou ao Senhor Jesus, lavando os seus pés e enxugando com seus cabelos. 300 moedas de prata era aproximadamente 3 anos de salário mínimo de um trabalhador. Judas traiu o Senhor Jesus por 30 moedas de prata. 30 moedas de prata deu para comprar um terreno, que lá era o terreno de sangue, que é o nome, né? O terreno de sangue foi, depois ninguém ficou com aquele terreno e serviu para ser um cemitério para enterrar os indigentes, os mendigos, os viajantes que passavam por ali, que morriam e eram enterrados naquele lugar, o campo de sangue. Então, 30 moedas de prata, agora você imagina 300, o valor que era na época, e Maria ofertou aos pés do Senhor Jesus. Tópico número 3, o papel das mulheres na igreja primitiva. 3.1, Maria, mãe de João Marcos, é mencionada uma única vez na Bíblia, Atos 12:12.
foi para a casa da mãe de João Marcos, que Pedro se dirigiu quando ficou livre da prisão. Maria, mãe de João Marcos, ela era viúva nessa época, e dá-se a entender que a casa dela era uma casa bem grande. Inclusive, ela recebeu toda a congregação de Jerusalém durante a perseguição, que estava Herodes perseguindo, querendo matar todos os crentes. Então, Maria, mãe de João Marcos, ela recebeu a igreja ali em sua casa e o ajudou e manteve a igreja ali enquanto os irmãos estavam fugindo. Quando Pedro sai da prisão e vai até a casa, é a casa de Maria, de João Marcos, que Rode vai lá e recebe Pedro. Estava a igreja reunida em oração, orando em favor do pastor Pedro. Vai na casa. E também tudo indica, a Bíblia não relata, mas quando você faz um estudo um pouco mais a fundo, tudo indica que foi na casa de Maria, mãe de João Marcos, Marcos que escreveu o Evangelho de Marcos, o mesmo Marcos que viajou com Paulo durante uma das primeiras viagens missionárias de Paulo e que depois não quis mais viajar, e aí ele deixou Paulo e os dois missionários era para ser Paulo e Barnabé, não Paulo e Silas. A dupla era Paulo e Barnabé, mas pelo fato de João Marcos não querer viajar mais com Paulo e Paulo ficar zangado, Barnabé viu que era só imaturidade, não tinha nada a ver com o ministério. Mas Paulo, nesse momento muito forte, início do ministério às vezes a gente é duro, fala o que não quer, que não precisava falar, tá muito rígido ali. E depois no finalzinho, lá na última carta que ele escreve a Timóteo, ele fala, traga-me João Marcos, porque é muito útil para o meu ministério. Mas durante ali, nesse primeiro momento, em qual estava no início do ministério de Paulo, ele é um pouco duro com João Marcos. Então Silas, já sendo um pouquinho mais, tendo um pouquinho mais de experiência, fala, Barnabé, deixa que eu vou cuidar do menino e o menino vai ser um bom obreiro. E aí, a partir desse momento, Barnabé e Marcos se tornam uma dupla de missionário e Paulo e Silas se tornam outra dupla que vem evangelizar a Europa. E o reino só ganhou com essas duas duplas. João Marcos é filho de Maria e tudo indica que foi na casa de Maria que aconteceu o Pentecoste, onde a igreja estava reunida, que Jesus falou, ficai-vos em Jerusalém até que do alto sejam revestidos de poder. Então, nesse momento ali que a igreja estava reunida no cenáculo, que o cenáculo é uma laje em cima da casa, uma laje bem grande, um abrigo bem grande, que é chamado de cenáculo. Aqui nós chamamos de laje, lá é o cenáculo, que é chamado. Então, tudo indica que foi na casa de Maria, mãe de João Marcos. 3.2, Dorcas, uma mulher admirável. Dorcas era uma excelente costureira e usava este talento recebido de Deus em benefício dos outros, servindo. Aqui nós vemos a mordomia em Dorcas, ela ofertando o seu talento, aquilo que ela sabia fazer, aquilo que ela fazia de melhor, o seu trabalho. Oferte o que você sabe fazer de melhor, meu irmão. O seu trabalho pode ser uma oferta no reino de Deus. 3.3, Lídia, um exemplo de hospitalidade. Logo após ter sido batizada, juntamente com sua família, Lídia hospedou Paulo e Silas em sua casa. Aqui nós vemos mais um outro exemplo de mordomia dentro da hospitalidade, sendo hospitaleira com os dois servos de Deus que estiveram ali ministrando a palavra, fazendo missões. E Lídia, aceitando o Senhor Jesus, sendo liberta através da vida de Paulo e Silas, o convida para a sua casa, para estar ali enquanto eles faziam a obra do Senhor Jesus, demonstrando hospitalidade, servindo. Aqui nós vemos diretamente a mordomia cristã atuando. Meus irmãos, conclusão. As mulheres da igreja primitiva tiveram um papel importante na expansão do reino de Deus. Jesus permitiu que elas convivessem com ele e seus discípulos em um ambiente de respeito e amor fraternal. Que Deus continue te abençoando você, o seu lar, a sua casa, a sua família, e até a nossa próxima pré-aula, querendo Deus te abençoe.